Boa noite a todos e todas. É uma satisfação enorme a gente estar fazendo o 11º encontro de negócios da Associação Comercial e Empresarial de Serra Sede. E hoje nós temos a presença do arquiteto e urbanista Tito Carvalho, que vai dar continuidade aquilo que ele participou conosco no ano passado, quando das eleições, em que a ACES fez o projeto, a webconferência, que tratou de discutir as questões do desenvolvimento do distrito de Serra Sede e também do município da Serra. E hoje, para falar um pouco de temas correlatos daquilo que nós estamos tratando aqui, a gente vai compor a mesa e eu chamaria, primeiramente, o Ramiro Machado. Eu gostaria de convidar a Mara, presidente da FAMES, para ocupar aqui um lugar na mesa. Dando continuidade, eu gostaria de chamar o coordenador da CDL Serra, nosso amigo Samuel do Vale. E gostaria que compusesse a mesa conosco o vereador daqui da Serra Sede, vereador Sérgio Peixoto. Por favor, Sérgio. É isso aí. Depois, nós vamos falar mais ou menos aquilo que, o que nós vamos fazer aqui hoje, né? A exemplo do que foi a nossa palestra do 10º encontro, ela segue mais ou menos aquilo que foi feito lá, porém, agora nós vamos tentar, como eu disse, aprofundar um pouco as questões estruturantes que um distrito centralizado, que é o distrito da Serra Sede, que está no centro do município da Serra, e que, ao longo do tempo, ele perdeu um pouco de importância em relação a outras partes da cidade que cresceram mais, né? Então, puxando pela questão comercial e pela questão geográfica, e também por algumas mudanças que vêm ocorrendo no município da Serra, a gente entende que uma nova perspectiva de crescimento para o município da Serra pode passar por aqui. E a gente acredita nisso. E, para isso, a gente convidou, depois o Tito vai falar com propriedade dessas coisas, com mais propriedade, e o fundamento principal é a gente levantar a bola, discutir as questões e transformar essas questões que nós estamos levantando lá na frente em projetos para que a gente possa, de fato, não mais reclamar de que saiu o fórum, que aconteceu isso e aquilo, mas ser propositivo. Eu acho que essa é a ideia. Essa é a ideia. E com isso, então, eu passo, então, agora para a abertura da escola Toque da Vida, para fazer a abertura para nós.
prazeres, nunca ciúmes, até te encontrar. Você faz querer desacelerar. Eu tô cansada de procurar. Tudo que eu quero é você. Oh yeah, é uma nova situação. Todo dia é celebração. Jogo tudo pro céu. Amor, you and I. Sei que temos uma fama. We got style. Uma dupla de lendas. You and I. Sensação da noite pro dia. Side by side. Uma dupla de lendas. Dupla de oh yeah. Dupla de oh yeah. Dupla de lendas. Pensei que o amor só era uma lenda, igual ao paraíso. E agora eu sei que com você tudo melhora. Somos invencíveis, não vamos perder. Você faz querer desacelerar. Eu tô cansada de procurar. Tudo que eu quero é você. Oh yeah, é uma nova situação. Todo dia é celebração. Jogo tudo pro céu. Amor, you and I. Sei que temos uma fama. We got style. Uma dupla de lendas. You and I. Sensação da noite pro dia. Side by side. Uma dupla de lendas. Dupla de oh yeah. Dupla de oh yeah. Dupla de lendas. Dupla de oh yeah. Dupla de oh yeah. Dupla de lendas. Uma dupla de lendas. Agora nós vamos tocar uma música chamada Gratidão, que tem uma letra muito bonita. La la ya la la ya la ya la la ya la la ya la ya la la ya la la ya la ya la la ya la la ya la ya. Muita gente me ajudou a chegar aqui. Foi aos trancos e barrancos que eu consegui. Minha família, meus amigos, minha fé. A vocês devo tudo. Janela russa, eu andava por aí, procurando um anjo bom pra me ouvir. Eu jamais engoli um sapo sem sorrir. Suportei absurdos, conquistando amizades, ganhei confiança. Esse público amado me deu esperança. Eu sou feliz demais. Quando olho pra trás, eu consigo sentir gratidão pela força que não me deixou desistir, por ter sido escolhido pra essa missão. Obrigado, meu Deus, por você existir. Sempre me deu a mão. Não há dinheiro que pobre não possa esquecer. Se eu fugir das origens, eu pego meu chão. Obrigado, meu povo, por fortalecer. Beijos no coração. La la ya la la ya la ya la la ya la la ya la ya la la ya la la ya la ya la la ya la la ya la ya. Que honra, que honra. Parabéns, parabéns mesmo, muito legal. Então, dando continuidade aqui, eu gostaria de registrar a presença do Daniel Pimentel, presidente da Associação do Bairro Colina da Serra. Registrar a presença da arquiteta Madalena Lourenção, registrar a presença do Dilcimar de Moraes, nosso diretor da ACES, e registrar a presença de Natal Luiz Cassaro e de Edson Salvador, entre outros. E agora eu vou passar a palavra para o diretor de marketing da ACES, Ramiro.
Boa noite a todos. Primeiro, de cumprimentar a nossa mesa aqui, agradecer a presença de todos em mais um encontro de negócios da ACES, agradecer o público presente e a todo mundo que vai acompanhar e assistir essa palestra com a gente aí através do YouTube da Associação Comercial e Empresarial da Serra Sede. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a ACES e sobre o que a gente está programando para o ano que vem, né? Se Deus quiser, essa pandemia se encerrando aí, mesmo que seja aos poucos, a gente tem muitos projetos bacanas para poder desenvolver em prol do fortalecimento comercial e empresarial da nossa região aqui da Serra Sede e os bairros vizinhos, né? Algumas atividades que até então ficaram paradas devido à pandemia, agora a gente está tendo a oportunidade de retomar, como o próprio encontro de negócios, né, Edson? Então, a gente está retomando presencialmente aqui. Hoje vai ter uma palestra brilhante aí com o arquiteto Tito Carvalho, para falar um pouco dessa potencialidade que é a nossa região e como a gente pode explorar isso, né? Falar também que a ACES ela realiza, junto com os comerciantes locais, as campanhas comerciais de datas comemorativas, né? Campanha dos pais, das mães e a campanha de Natal, que a gente está agora finalizando já essa semana, para poder colocar no ar a campanha de Natal de 2021, com a participação de 36 empresas associadas, né, com vários prêmios, e isso é muito importante para poder impulsionar ainda mais e dar mais visibilidade para o comerciante, que às vezes com uma cota bem pequena ele consegue estar investindo numa campanha bem grande, né? Quando você consegue juntar uma quantidade grande de empresários contribuindo, você consegue fazer uma campanha maior e aí não fica tão pesado para cada comerciante, principalmente nesse momento que está todo mundo um pouco apertado, né? E além disso, aniversário também da ACES, que ano que vem a gente pretende fazer novamente, né, Edson? Que a gente teve a edição de um ano lá no sítio Recanto Mestre Álvaro da Elanda, que foi uma festa magnífica, com a presença da banda Estrela dos Artistas e todo mundo se confraternizando lá. Então, esse ano não deu para fazer, mas ano que vem, com as coisas voltando ao normal, aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir realizar de novo. E, além disso, falando dessa potencialidade que a Serra Sede tem, né? A gente tem na Serra Sede a nossa cultura, que é o Congo, o qual eu também faço parte como vice-presidente da Associação das Bandas de Congo. A gente tem recursos naturais, né, no entorno aqui de muita beleza, como a gente tem o nosso Mestre Álvaro e outros recursos naturais também, que são muito bacanas para poder explorar. A gente tem o circuito do agroturismo, a gente tem o artesanato, a gente tem a música, a arte, e tudo isso a gente consegue explorar e dar visibilidade através de eventos, de atividades, de produtos, de capacitação, de oficina. E aproveitar até a presença do nosso vereador Sérgio Peixoto, a gente tem até uma ideia de realizar um evento utilizando o ginásio da Serra Sede, né, fazer uma feira de artesanato com apresentações musicais, culturais, gastronomia, oficina. E até pedir intercessão junto com o prefeito lá para ver se consegue dar uma revitalizada no ginásio para a ACES, né, Edson? Conseguir explorar aquele espaço ali em prol dessas atividades aí. E, além disso, festival de gastronomia também envolvendo o agroturismo, né? O agroturismo local, desenvolver uma rota turística, cultural da Serra Sede com Queimado, onde o turista ele pode chegar até a Serra Sede e visitar um monumento histórico de tamanha importância histórica aqui no nosso município. Então, a Serra Sede ela tem esse potencial turístico também que pode ser explorado, que pode ajudar ainda mais a impulsionar e movimentar o comércio local. Além do Mestre Álvaro também, que a gente pode ter cadastro de capacitação de empresas e guias turísticos, e pode levar o turista para poder visitar o Mestre Álvaro. De repente, não sei se a parte ambiental permite, né, mas estruturar as trilhas do Mestre Álvaro de forma a dar mais segurança para quem vem fazer a visitação e subir
o morro lá. Então, a minha fala é essa, que a gente tem muita oportunidade para colocar em prática, basta a gente despertar esse sentimento de coletividade e cooperação do próprio empresariado local, da sociedade civil, das associações culturais, comerciais, de artesanato, musicais. A gente tem aqui a apresentação brilhante do nosso querido amigo da Toque de Vida da Escola de Música, né, Felipe, que está lá com um projeto super bacana. E eu acredito muito que, através desses projetos, que a gente consegue impulsionar a nossa região. Tá bom? Agradeço a participação de todos. Muito obrigado, uma boa noite. Bom evento aí. Parabéns. Parabéns, Ramiro. É isso aí. Ramiro, ele sintetizou aquilo que a gente já vem buscando, né, Ramiro? Na associação e também em outros espaços que a gente está trabalhando. Eu não falei antes, eu queria só dizer por que nós montamos esta mesa desse jeito. Em primeiro lugar, o Ramiro, né, que acabou de falar, não precisa nem apresentar, porque o que ele disse já disse tudo. A Mara, a gente convidou a Mara para fazer parte, ela como presidente da FAMES, porque a gente entende que esse projeto de transformação da Serra Sede para a Serra Sede ser isto que a gente espera que seja no futuro, é necessário que o movimento popular venha junto. Isso é fundamental. Então, esse processo de discussão, não só na associação, mas também na FAMES, viu, Mara, na minha visão. Começando a discutir, porque o crescimento da Serra Sede, a cidade da Serra não perde nada, só ganha, porque aqui é centralizado. Então, é fácil o deslocamento para cá, na medida em que o transporte coletivo e outras formas de chegar aqui sejam facilitadas. O nosso amigo Samuel, ele é o padrinho, digamos assim, da nossa associação. Samuel, todos aqui sabem, a gente começou esse movimento, eu e Natal principalmente, Edinho também estava numa reunião, e me escolheram para ser o coordenador do núcleo CDL de Serra Sede. E a partir dali, Samuel sempre junto com a gente, sempre ajudando, sempre trabalhando, sempre aconselhando, né? Isso é fundamental pela experiência que tem. Então, o Samuel, viu, Samuel? Nossa gratidão. E Sérgio Peixoto, porque ele é o homem que a gente tem que reivindicar dele, porque, afinal de contas, ele está com poder, ele é o homem da administração municipal, ele é líder do governo, né, Sérgio? Na Câmara. E então, a gente, civilizadamente, a gente é amigo, mas aqui a gente está representando um coletivo, e esse coletivo precisa de dar respostas ao que a sociedade espera de nós. Então, esse é um papel até que a gente tem que fazer natural, inclusive. E com isso eu passo a palavra para a Mara, presidente da FAMES. Gente, boa noite. Assim, eu conheço alguns aqui, mas eu não conheço todos. Meu nome é Mara, eu moro em Barcelona. Eu sou pedagoga da rede municipal de ensino da Serra. Né, aposentei agora recente, trabalhei 28 anos na educação. Fui gestora de escola, né, fui gestora escolar. E eu gosto do movimento popular e eu acabei entrando, ficando por gostar mesmo, né, Daniel? Porque é muito trabalho, né? O movimento popular dá muito trabalho e a gente está aí para buscar alternativas, novos horizontes, outros caminhos, reaprendendo algumas coisas e ensinando outras, né? E a gente está aqui hoje para nos solidarizar com esse movimento de vocês. A gente sabe que o comércio, como outros setores, né, da economia, sofreram bastante com essa pandemia,
né? A situação da população do Brasil é difícil, juntamente com o fator político, que é tão importante quanto, né, a dificuldade dos setores da economia, mas o movimento popular está aqui para ajudar. Todos os momentos que a gente for chamado para participar de qualquer coisa, né, de algum evento, de alguma manifestação, de alguma reunião, a gente está aqui preparado. Eu até acho que eu errei um pouco, eu deveria ter colocado isso aqui lá no grupo de presidentes, que na próxima eu farei, né, para convidar também para que eles pudessem estar presentes. A gente entende que hoje aqui era mais importante os presidentes da região aqui de Serra A e B, que é ao redor aqui, né? Mas nós estamos aí para ajudar, tá? O que você precisar, nós estamos aqui para contribuir da maneira que a gente possa. E sempre pensando, almejando o melhor para a Serra Sede. A gente sabe que o foco de vocês aqui é melhorar o polo, né, tornar um pouco mais atraente, mais atuante aqui da Serra Sede, para que realmente isso aqui não se perca, né? Eu acho importante essa ideia, até porque Serra Sede é o centro de tudo, né? Serra Sede não pode jamais deixar de crescer, sempre tem que crescer, jamais regredir. Tá? E nós estamos aqui para ajudar, tá bom? O que for possível, estamos juntos. Belas palavras, Mara, obrigado pelas suas palavras, viu, Mara? Eu passo a palavra agora para o Samuel. Boa noite aos presentes, boa noite à mesa, boa noite também a quem nos assiste através da rede. É um prazer estar aqui, é um prazer também ver o crescimento, a solidez, a união das pessoas, dos sócios, dos empreendedores da região em torno dessa associação. Eu creio que é uma associação que trabalha por resultados coletivos, uma associação que tem sabedoria para buscar parceiros. E hoje nós teremos aqui uma bela presente aqui com o Tito, uma pessoa de maior nível, além de um ser humano maravilhoso. Aqui também a gente precisa registrar que esse é o trabalho, de fazer conexões. A gente tem que somar esforços, cada um fazendo a sua parte, para que todos produzam bem, para que todos vivam num ambiente produtivo, num ambiente ético e num ambiente, acima de tudo, humano. Somos semelhantes e temos que trabalhar para o bem de todos, mesmo que tenhamos as nossas particularidades, mas o coletivo é que importa. E a CDL da Serra, nós temos por premissa criar vínculos. Nós agora criamos um núcleo da CDL lá em Feio-Rosa, estamos com outros andamentos. Lá já está criado, está fundado, e nós vamos trabalhar até que eles se estruturem e depois eles vão caminhar com pernas próprias, como diz nas palavras do Natal ali. Então, assim, o que nós temos que fazer é juntar esforços, união, e é lugar comum, mas eu devo falar. A gente precisa deixar de lado o que nos separa e buscar o que nos une. A união é fundamental, que traga mais sócios, que traga mais participantes, que não fique de longe as pessoas que estão assistindo, que fiquem mais próximas, que se aproximem, venham conversar, venham contribuir, porque as conexões é que nos vão levar para a fronteira. Não é uma loja só que produz um bom comércio. É a loja, é o movimento popular, é a rua limpa, é a Câmara de Vereadores atuando, é o prefeito junto, a prefeitura, a sua estrutura, enfim, todos os elos da corrente humana que atua nessa região precisa estar junto, enganjada e olhando o que nos une, sempre. E é assim que nós vamos alcançar melhores resultados, melhores salários, porque não adianta pedir só salários, não adianta pedir só melhoria, ficar de fora só pedindo, não vir aqui participar. É importante que venhamos participar, que não deixamos um pouco a nossa vaidade de lado, para que a gente faça uma região mais feliz e que faça uma serra melhor para todos. Parabéns aos gestores, aos associados, aos diretores da ACES, parabéns a todos os envolvidos. Sucesso e uma boa noite para todos, e daqui a pouco a nossa palestra com o nosso querido Tito. Isso. Com isso aqui, a gente passa a palavra agora para o vereador, lembrando que no mês passado, né, Sérgio, nós falamos de 3 pontos que, na verdade, estacionamento rotativo praticamente não vale, porque ele havia o estacionamento rotativo
e de um tempo para cá ele deixou de existir e a estrutura está praticamente pronta. O prédio administrativo, ele falta pouquíssimo para poder ser inaugurado. E a iluminação de Natal já é uma tradição aqui no distrito, sobretudo no bairro do Centro da Serra, né? Que as pessoas acham bonito e vêm no verão, né? Principalmente que é dezembro, mês das festas, vêm aqui no Centro da Serra, porque realmente fica muito bonito a rua. Então, Sérgio, a gente já está... O Ramiro já fez uma colocação aí do ginásio de esporte, né? Porque com a associação desenvolvendo, é óbvio que nós vamos ter que procurar mais, porque isso aí eu creio que até o final desse ano, essas demandas aí vão estar atendidas. E a partir daí, nós vamos conversar aqui, o Tito vai levantar a bola e nós vamos continuar esse trabalho de começar a procurar os projetos para desenvolver o nosso distrito. Então, Sérgio, a gente precisa dessa parceria mesmo. Com a palavra, o vereador Sérgio Peixoto. Boa noite à mesa, boa noite aos presentes. Eu, como serrano, morador dessa cidade, sempre reivindiquei e sempre trabalhei pelo Centro da Serra. Me preocupa muito, há algum tempo, o comércio da Serra se esvaziando. E veio a nossa preocupação de reivindicar, como vereador, como morador, como representante legislativo, que estou aqui já pela 8ª vez, e hoje por ser líder do prefeito. Hoje mesmo, Natal, presidente, eu, às 7 horas da manhã, reivindiquei ao prefeito a pintura da igreja matriz, urgente, porque encontrei com alguns amigos e lá na capela mortuária de lá a gente via as torres bastante feias, bastante pretas. E ele se prontificou imediatamente de mandar uma firma para fazer a pintura da igreja. Quanto ao rotativo, hoje tive a resposta do secretário do Departamento de Trânsito, que a partir do dia 15 de dezembro estará implantado o rotativo do Centro da Serra, porque hoje nós não podemos parar num comércio, porque é difícil estacionar no Centro da Serra. E nós reivindicamos também a melhoria do trânsito do Centro da Serra. Eu que moro lá na Avenida João de Santos Neves, para vir ao comércio da Rede Show, eu tenho que ir lá na Prefeitura Velha para vir até aqui. Então, o trânsito é muito complicado, nós já fizemos reuniões com o pessoal do Departamento de Trânsito para fazer uma rotatória, para voltar o trânsito da mão dupla, e tem certeza para a melhoria do comércio na Serra. Quanto à iluminação, o prefeito nos garantiu, na 10ª reunião que eu estive aqui presente, que já tinha licitado e que provavelmente esses dias agora, parando a chuva, já vai iniciar a instalação da iluminação de Natal. E quanto ao prédio, que está em fase de terminar, acredito que a chuva também tenha atrapalhado, ele nos garantiu, inaugurando, que trará a Secretaria de Saúde para aqui, para o prédio. Quanto ao prédio lá, o ginásio de esporte, eu tive conversando com o prefeito recentemente sobre o centro de vivência para reformar. Ele falou, não, eu vou reformar o ginásio de esporte e vou reformar o centro de vivência. Haja visto que ele demoliu ao lado do ginásio de esporte o CEMEI e aquela área ali ficará para estacionamento. Nos dias de sábado vai utilizar para a feira e durante a semana vai utilizar para estacionamento do centro administrativo que vai ser inaugurado futuramente. Essas são... E nós estamos aqui como
como vereador, como representante do Legislativo, colocando à disposição da associação para fazer o intercâmbio de prefeito e Câmara naquilo que for necessário. Tá? Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, Sérgio. Parabéns. E a gente realmente nós precisamos contar com isso aí, porque a gente tem a notícia que 100% do fórum está se retirando da Serra. Então, nós não vamos ter fórum. Então, uma discussão que nós precisamos fazer é o que nós vamos colocar naquele prédio ali. Eles não querem ficar aqui? Ok, bom seria que ficasse, mas não querem ficar. Então, nós, enquanto sociedade civil, nós temos que arranjar uma ocupação que traga para aquele prédio, né, para que traga o fluxo de volta para cá, de outro modo. Então, essa é uma constatação. E, com isso aí, a gente passa, então, aos comerciais, né, dos patrocinadores, a gente desfaz a mesa e em seguida entra o Tito, certo? Obrigado a todos vocês que participaram da mesa, tá bom? Obrigado. Chegou o Clube de Vantagens da Assis. Descontos exclusivos para você e seus funcionários e mais vendas para a sua empresa. Para ganhar descontos, o sócio deve estar em dia com a mensalidade e apresentar a carteirinha digital e o CPF nas empresas cadastradas na hora da compra. Com o QR Code, a empresa poderá certificar se a carteirinha está ativa para utilizar o benefício. A lista de descontos e as regras de cada empresa está disponível no site da Assis, no menu Clube de Vantagens. Solicite a sua carteirinha pelo telefone e também cadastre a sua empresa para oferecer descontos. Procurando uma loja completa, com qualidade e preço baixo para construir ou reformar? Coluna Material de Construção. Tudo da base ao acabamento. Linha completa de tintas, pisos e revestimentos, material hidráulico, portas e fechaduras, ferramentas, jardinagem, material elétrico, lâmpadas e luminárias, utilidades do lar e muito mais. Venha conferir. Entregamos para toda a região de Serra Sede. Parcelamos em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Visite o nosso site e siga as nossas mídias sociais. Coluna Material de Construção. 30 anos de tradição em Serra Sede.
isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer a funerária Caminho dos Céus e Sítio Recanto Mestre Álvaro, que não tem o vídeo institucional, mas que nos ajudaram patrocinando este evento. E agora nós passamos a palavra ao palestrante, nosso amigo Tito Carvalho. Tito, com você. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer ao Edson, né, pelo convite. Para mim é uma honra mesmo estar aqui, participar da conversa sobre o futuro das cidades. Não é só a minha profissão, mas é talvez o meu maior prazer. Assim, a gente está sempre pensando em como melhorar a vida das pessoas, a nossa, de todos, com certeza. E na minha área, né, Madalena, na nossa área, isso só se dá de forma coletiva. Então, é um grande prazer estar aqui. Eu queria agradecer a equipe técnica, né, que dá esse suporte, agradecer toda a estrutura da ACES também, que não é fácil, e dar os parabéns para a artista, que talvez não esteja mais aqui, mas a simpatia dela foi maravilhosa, né? Realmente comovente. Bom, eu venho, assim, a gente tem pessoas aqui, né, pelas falas e pelas pessoas que estão aí, com muita vivência sobre as cidades. Então, a minha proposta aqui, bem humilde, de dar um outro olhar, um complemento, né, e quem sabe criar algumas provocações, né, alguma reflexão, para que a gente possa fazer esse ambiente que é coletivo se tornar melhor. Ninguém vai fazer isso sozinho, né, nem tenho essa pretensão de ser dono de qualquer verdade. E aí, nesse sentido, né, quando a gente colocou o tema lá, Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Serra Sede, é um nome que a gente pode dar muitas conotações, algumas bem técnicas, mas, basicamente, eu entendo que a gente está falando sobre o futuro, né? Se a gente for resumir, a gente está falando do quê? Do nosso futuro. E aí, se a gente for pensar, bom, primeiro todo mundo imagina, né, como gostaria que fosse o seu futuro pessoal. É natural, né, a gente está vindo final de ano, aí é natural que a gente repense algumas questões familiares, algumas questões profissionais, enfim, a gente projeta pelo menos um ano, né, melhor do que o que foi. Provavelmente vai ser até fácil de acontecer nesse caso, né, que o ano foi bem desafiador. Da mesma forma, a gente muitas vezes olha para a nossa casa e pensa, poxa, eu queria reformar aqui, reformar ali, melhorar um pouquinho, mudar um pouco dos móveis. É intuitivo isso. E por que a gente não fala mais sobre a melhoria das nossas cidades? Né? E aí, não falando de cidade num campo muito amplo, do nosso bairro. Por que a gente conversa muito sobre os problemas do bairro e conversa muito pouco ou quase nada do que ele pode vir a ser? Então, é sobre esse futuro, de como o nosso bairro pode vir a ser, que eu queria conversar um pouquinho. E, obviamente, o nosso foco hoje, pelo convite, pela localização, é sobre Serra Sede, mas nada do que eu vá falar aqui exclui qualquer outro espaço. Então, a gente está falando aqui sobre o bairro, o potencial que um bairro tem de transformar a vida das pessoas. A nossa vida acontece no bairro. Né? Tem um bairro que a gente mora, que eventualmente pode ser o mesmo que a gente trabalha ou não, que a gente estuda ou não, mas essa comunidade dos bairros, é a partir dela que a nossa vida se estrutura. E isso tem um valor enorme, tem a ver com a nossa própria história da humanidade, nessas pequenas comunidades que foram se aglutinando. Então, eu entendo que o bairro é a grande oportunidade da transformação. Se nós temos, né, na nossa área vários instrumentos para planejamento macro, né, grandes sistemas de mobilidade, normatização, PDMs, como vocês mesmos estão debatendo aqui, mas a vida real, a transformação real, ela acontece no bairro. E aí a primeira proposta que eu faço, obrigado. A primeira proposta que eu faço nesse sentido é: vocês já pensaram como seria Serra Sede no futuro? Qual é a visão de futuro que se espera construir? E aí a gente tem um desafio. Cada um de nós tem uma visão, né? Então,
eu que venho eventualmente visitar os amigos, né, trabalhar um pouco, né, quem mora aqui, quem trabalha todo dia aqui, cada um tem uma vivência, cada um tem uma expectativa e cada um tem um sonho, né, sobre o futuro da Serra Sede. Só que esse sonho individual necessário, ele não é suficiente. A gente precisa ter um sonho coletivo, ou seja, precisamos acordar, né, criar um movimento, um olhar, uma imagem ou várias sobre como nós queremos que a Serra do futuro seja, a Serra Sede, no caso. E essa é uma questão fundamental. Por quê? Porque a gente precisa contar para as pessoas isso. Esse futuro não vai acontecer se a gente não contar para ele. Nossa, eu tenho guardadinho um sonho de futuro que eu dependo de todos vocês e muito mais para construir, mas eu não conto para ninguém. Ou cada um tem um sonho, a gente não combina esse sonho comum. Eu posso até tá ajudando a construir o meu sonho, mas talvez ele não seja do Edson, talvez não seja o seu. Então, construir esse acordo coletivo é uma construção de uma visão de futuro, né, onde a gente vai mediar os interesses, a maioria deles legítimos, né, do morador, do profissional que trabalha, do empresário hoje, do empresário que quer vir, né, do funcionário público, do aposentado, enfim, de todos que circulam por essa área. E a partir dessas expectativas e necessidades, a gente precisa construir uma visão de futuro. A nossa vida pessoal depende disso, as nossas empresas dependem desse planejamento estratégico, o governo depende de um planejamento estratégico. E por que as cidades não o têm? Porque a gente, às vezes, tenta delegar para a legislação o papel e a obrigação de sonhar. E aí o vereador aqui, né, tão experiente, deve enfrentar isso várias vezes, ou seja, tendo que tomar decisões sobre o regulamento da convivência ou do PDM, por exemplo, que está por vir, sem talvez ter tido a oportunidade de conhecer com maior profundidade, porque um PDM ele tem que debater sobre a cidade inteira, ele não tem condições de se aprofundar em cada bairro, mas a comunidade tem. Tanto é que a gente está aqui conversando sobre isso. Então, pensar nesse futuro é fundamental, mas aí tem algumas chaves importantes. E uma delas é a gente começar a virar a página de que o futuro que eu sonhava 10 anos atrás não pode ser o mesmo futuro que eu sonho hoje. Estou falando de um futuro de transformação real, não um futuro etéreo, né? Mas o futuro de transformação real hoje deve levar em consideração questões sobre a segurança, questões sobre saúde, incluindo pandemia, né, que é uma novidade para a gente, para a nossa geração toda. Questões sobre vitalidade econômica, ou seja, as questões de vitalidade econômica desse ambiente há 10 anos atrás eram outras. Hoje, certamente modificaram. Toda a mobilidade que se transforma, né, a gente tem em outros lugares pesquisa de como pessoas usam aplicativo para fazer compras. Não mais vão de carro, não mais vão de ônibus. Algo que, sei lá, 5, 6 anos atrás, praticamente inexistente. Toda a comunicação e a tecnologia que pode impactar profundamente a nossa vida e algumas dessas possibilidades que 5, 10 anos atrás sequer existiam, com a possibilidade de construir, né, uma ótima comunicação com os pares através de uma rede social. Olha que potência é isso, e quem está um pouco mais de tempo nessa atividade social coletiva sabe que como era difícil fazer um jornalzinho, imprimir um jornalzinho, entregar para os associados, mandar uma carteirinha, né, quando agora a gente pode fazer digitalmente, e tantas outras possibilidades. Então, o mundo hoje é completamente diferente do que era 10 anos atrás. Então, se a gente quer pensar no futuro, a gente tem que pensar no futuro a partir da realidade de hoje. Pode parecer óbvio, mas eu já participei de oficinas onde você via workshops que a gente fez, a gente via que pessoas estavam sonhando aquele sonho que eles tinham 20 anos atrás, que é muito bonito, mas não cabe na realidade de hoje. Então, ou seja, sonhar é importante, mas tem que ser um sonho com transformação. Então, esse ponto de partida, e tudo que eu vier falar aqui, eu estou pensando em transformação real, e não apenas em bate-papo sobre as cidades, que é muito legal também, eu adoro. Mas o meu objetivo é a transformação sempre. E aí, para a gente falar sobre transformação, às vezes a gente fica com a sensação que nada muda, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, poxa, passa todo dia, nada muda, a rotina é a mesma, a cidade com os mesmos problemas. Então, vamos lembrar um pouco como era a Serra em 1970.
17 mil habitantes. Será que mudou um pouco em 70 anos? 50 anos, desculpe. 21 agora, 500 mil habitantes. 17 mil para 500 mil. Alguém tem alguma dúvida que o que a gente está conversando, se a gente está falando sobre o futuro, alguém tem alguma dúvida que a gente está falando da Serra de 1 milhão de habitantes? Eu não tenho dúvida. A minha questão, então, não é se a Serra virá a ter 1 milhão de habitantes, mas assim, quando ela terá 1 milhão de habitantes. E mais, como isso acontecerá? Ou seja, com que qualidade, com que energia, com que vitalidade, até que ponto isso se acontecerá, trazendo prosperidade, trazendo bem-estar, dentro de uma governança combinada, acordada, que para mim esse é o tripé do desenvolvimento. E aí, apenas como reflexão, de forma alguma querendo jogar responsabilidades no colo de A, B ou C, a gente tem o segundo PIB do Espírito Santo, que é algo sensacional, o segundo PIB per capita da Grande Vitória, também é algo muito importante, considerando que ela disputa, né, com a capital, mas a gente tem um dos maiores índices de violência do Brasil. Né? E aí não importa se está em primeiro, segundo, terceiro, dependendo do indicador, não é essa a questão. A questão é que há 20 anos, ou há 30 anos, ou desde que eu me lembro, a Serra sempre aparecendo com relevância em desenvolvimento econômico e violência. E aí a gente fica com a impressão de que, será que é isso mesmo? Todo crescimento gera problema? E é assim? Não existe a possibilidade de crescimento e desenvolvimento sustentável? E eu acho que a gente tem que romper com esse modelo, que é um modelo antigo de entender que crescer é desenvolver. Não é, no meu olhar, né, modestamente. Crescer, às vezes, é uma condição sine qua non. A gente vai crescer, a gente vai ficando mais velho. Agora, a vida está melhorando de verdade. É óbvio que a Serra avançou muito em questões de infraestrutura, inegável. Né? Eu sou morador de origem de Vila Velha, e a gente viu a Serra nos ultrapassar assim, em todos os aspectos, inclusive nos negativos, infelizmente, mas ultrapassou, porque ganhou uma relevância que não existia 30, 40, 50 anos atrás. E aí, esse crescimento, que não necessariamente é desenvolvimento, gera hoje uma necessidade de assistência social intensa para 120 mil serranos. Como é que uma cidade consegue crescer, se desenvolver, gerar qualidade de vida, deixando para trás tanta gente? Então, essa Serra do Futuro de 1 milhão de habitantes deve pensar, sim, que deve aproveitar tudo que veio de bom nesse período todo, mas talvez tenha que começar a repensar a continuidade desse modelo de desenvolvimento. Será que é isso mesmo que a gente quer? Bom, mas aí eu coloquei a pergunta, né? Será que crescimento e desenvolvimento econômico gera necessariamente problemas e é parte natural desse processo? Esse não é exatamente o foco principal da nossa conversa, mas eu queria destacar uma referência internacional que é conhecida como uma das melhores. Medellín, né, que todos nós conhecemos, pelo menos da minha geração, né, a partir da droga, do Pablo Escobar, que até hoje, né, a gente vê séries, filmes, né, diretos e indiretos, etc., livros, ou seja, virou uma indústria cultural, inclusive. Em 1989, foi eleita Medellín a cidade mais violenta do mundo. Não é pouco. 2013, a cidade mais inovadora do mundo. Bom, eu me lembro onde eu estava em 1989 e eu me lembro onde eu estava em 2013. E eu me lembro muito bem que no nosso estado, e com raríssimas exceções no Brasil, nenhuma cidade cumpriu esse tipo de desenvolvimento. Isso aí é a cidade mais violenta do mundo para a cidade mais inovadora do mundo. Na média, em 15 anos aí. Bom, a gente não está falando de uma cidade europeia, a gente não está falando de uma cidade asiática, né, os tigres asiáticos, a gente está falando de uma cidade daqui, né, da América do Sul, né, cultura, estrutura, jeitos, né, muito parecidos com o nosso. Por que eles fizeram e a gente não pode fazer? Por que a gente depende de criar grandes eventos? Eu tenho que ter uma Copa do Mundo, eu tenho que ter umas Olimpíadas. Por que eu preciso criar esse tipo de coisa para ter investimento de alta monta, para fazer transformação? Por que não basta a gente dizer, olha, nós precisamos crescer com qualidade de vida e bem-estar? E isso é sustentável. Esse desafio, né, de pegar um problema e gerar uma enorme transformação
Tem uma cidade que eu tento muitas vezes lembrar o nome, sempre esqueço, da Inglaterra, que tinha um grande problema, que era o vento. Um vento muito forte. E o prefeito incomodado com isso, porque atrapalhava o turismo. Lancashire, se eu não me engano, o nome dela. E ele não sabia o que fazer, chamou uma equipe de designers, arquitetos, fez concurso, etc., para saber o que eu faço para poder trazer turismo. Eu dependo do turismo, mas o vento me atrapalha. E eles chegaram à conclusão que o que atrapalhava era a grande oportunidade que eles tinham. Fizeram esculturas que, com o vento, elas cantavam, geravam sons, e passou a ser conhecida a cidade das esculturas que cantam. E isso virou a marca daquele lugar. Então, assim, não importa qual o problema que a gente tenha, né, seja no nosso bairro, seja na Serra Sede, como eu falei, a gente fala muito tempo de problema e muito pouco de solução. E o que não faltam são exemplos mundo afora de que é possível mudar, e às vezes nem precisa tanto, mas precisa de muita mobilização. Bom, eu tenho um amigo bem próximo, que ele era um dos arquitetos que ajudou nesse planejamento e implantação da transformação de Medellín. E eu perguntei para ele, assim, tá, mas, que a gente saiu de uma palestra, que ele deu uma palestra, eu fiquei conversando com ele, eu falei, olha, na palestra você falou de instrumentos, que a gente também tem, um tipo de legislação urbana, um tipo de gestão, mas eu não consegui ver ainda de onde vem essa mudança. E aí ele falou, olha, eu provocando, ele falou, olha, na verdade a gente tem todos os projetos que a gente quer fazer de transformação, não são apenas leis, grandes planos, a gente tem projeto para os bairros, o projeto, o desenho da quadra, da rua. E aí, a cada prefeito que vem, ele vai implantando esse projeto, pode adaptar um pouco, escolhe se é esse ou aquele, conforme a governança, mas pensar a cidade, a gente pensa de forma ampla, com intensa, com profundidade, com foco na educação, na mobilidade, na tecnologia, na habitação, fundamentalmente, melhorando a habitação, valorização dos espaços públicos. A gente mora na nossa casa, mas a gente vive e convive no bairro, são os espaços públicos. E ele falava muito sobre priorização de investimentos para ter esse desenvolvimento sustentável. Não basta apenas dizer que colocou o investimento, mas até que ponto esse investimento vai gerar uma transformação real. E ele falava, e fala muito, ele dá palestra exatamente sobre isso. E o principal, um planejamento de longo prazo que é implantado de forma permanente, é controlado de forma permanente, construído de forma coletiva. Enfim, e essa foi a receita de Medellín. E aí não me parece que seja muito difícil a gente fazer algo parecido aqui, não, sinceramente. Bom, sobre a Serra Sede, então, já que a gente está falando de transformação, o que a Serra Sede tem de valor, efetivamente? O que a Serra Sede tem que a diferencia dos demais lugares, dos demais bairros? Não que ela seja necessariamente melhor ou pior, mas única. O que ela tem aqui, que ninguém vai encontrar em nenhum lugar. Como ela atrai e retém as pessoas. Ou seja, é fácil chegar, é difícil, eu tenho um bom motivo para ir, eu tenho motivo para ir, chego lá, eu fico. Como ela educa e motiva e integra as pessoas. Se a gente não for pensar nisso, a gente pode construir a melhor estrutura do mundo, vai ficar vazia, como muitas outras estruturas ficam. E eu vou dar um exemplo bobo até. Há cerca de 3 semanas eu vim para uma reunião, mas eu cheguei um pouco antes e resolvi andar pelo centro da cidade, fui até a igreja, entrei na igreja, olhei muito, é lindo, né? Toda aquela região é linda. Eu não tinha onde sentar, não tinha uma sombra legal. Eu sentaria e tomaria um suco, eu estava com fome, era 11h30 da manhã, não queria almoçar. Eu poderia ter consumido, ficado mais lá, ter descoberto um pouco daquela história, ter convivido um pouco mais, ter criado algum laço, ter ficado com vontade de trazer meus filhos, minha esposa, e eu simplesmente fiquei lá 5 minutos e saí. Não sou melhor do que ninguém, não sou pior do que ninguém, mas eu me senti, poxa, eu queria mais. A Serra não me entregou mais, e olha que eu estava afim de ver, eu tinha tempo para isso. E aí, eu que detesto termos em inglês, eu vou usar 2 aqui, que para mim são importantes, que transcendem a arquitetura, não tem nem necessariamente a ver com arquitetura e urbanismo. Um é o place branding.
Qual é a marca do lugar? Brand de marca mesmo, o pessoal do marketing usa isso direto. Qual é a marca desse lugar? Como esse lugar é vendido? Como ele é conhecido? Se eu falar cidade maravilhosa, eu não preciso falar Rio de Janeiro. Todo mundo já pensou em alguma coisa do Rio de Janeiro. Qual é a marca da Serra Sede? Como que ela vai ser conhecida? De forma rápida, de forma intuitiva, de forma prazerosa. E um outro conceito interessante, que tem toda uma metodologia por trás, é o de placemaking. Make de fazer, o lugar acontecer. Ou seja, existe metodologia para você pegar um lugar, construir a transformação de um lugar para que ele se torne ativo, interessante. Porque quando a gente vai falar de segurança, por exemplo, não tem nada mais seguro do que as pessoas estarem usando a rua, circulando pela rua. Mas para isso eles precisam de uma calçada legal, precisam de uma sombra, precisam de um banco, e de um banco na sombra, porque parece óbvio, mas não é necessariamente. Inclusive que ele seja confortável, que eu tenha uma série de atratividades importantes. Então, esse placemaking é fazer a cidade acontecer, e place branding é a marca da cidade. Se a gente não compreender que são dois objetivos importantes, a gente vai talvez perder a essência. Mas aí parece que a gente está falando de algo, né, teórico, abstrato. E aí eu vou fazer uma pergunta. Edson, se tiver mais gente passando pela rua, eles entram na sua loja e compram mais? Então é isso, nós estamos falando de vida real. Não estou falando de algo abstrato, teórico. Estou falando, se tiver mais gente, as pessoas compram mais. Só que tem um detalhe, hoje em dia, cada vez mais, a gente pode comprar pela internet. Então, assim, se eu depender de atrair as pessoas, porque elas vão para a rua pagar um boleto, esquece, eu não vou mais para o banco pagar boleto. Se eu depender da rua, só porque tem uma diversidade grande de produtos, gente, no meu celular tem uma diversidade infinita, com um app só, e existem vários. Então a rua não pode mais competir, nem por preço, que a internet te dá mais. Já está perdendo da logística, porque ela entrega muito rápido a internet. E já está perdendo sobre diversidade e de serviço. Então, o que sobra para a cidade? Atrair as pessoas pelo prazer da convivência. A grande sacada do futuro é oferecer prazer da convivência, que é a tal da economia da experiência. E aí, eu vou colocar assim, uma reflexão, né? Eu vejo todos vocês muito engajados, o Edson muito engajado, a associação muito engajada, né, nos serviços públicos. Até quando a Serra Sede vai depender dos serviços públicos para poder ter essa vitalidade? Quais são as alternativas que se pode construir? E, a partir disso, como atrair investimentos públicos e privados de qualidade? Qualquer investimento serve? Eu acho que não. Vamos atrair empresa. Bota algumas empresas de logística, elas não tragam emprego, só trazem caminhão passando aqui no meio, etc. Então, estou pegando um exemplo grotesco, mas, eventualmente, até cabe, eu já vi isso em dezenas de outras situações. Ou seja, o que a gente precisa para sair dessa dependência do poder público, construir uma identidade própria e atrair dinheiro para mais investimentos? Eu estou falando algum absurdo? Eu acho que é o único caminho, não é nem questão de se é possível ou não é possível. Quantos centros urbanos a gente conhece que definharam? E muito próximos. Né? Eu falei só de Vila Velha, eu passo pelo centro de Vila Velha, dá vontade de chorar. Centro de Vitória, mais ainda, cresci convivendo com o centro de Vitória. E tantos outros que a gente poderia, né, listar aqui facilmente. Só que a gente tem uma pegadinha, algumas pegadinhas nessa história. Normalmente, eu já vi algumas entrevistas, assim, palestras, entrevistas de gestores da área econômica dos municípios, e falando assim, não, precisamos atrair novos empreendimentos. É óbvio, né, isso aí é excelente. Mas, assim, vamos valorizar quem está aqui? O que a gente precisa fazer para quem está aqui se desenvolver? Segundo, qualquer investimento vale a pena? Não sei. Então, uma das perguntas-chave que a gente pode fazer é o seguinte, assim, objetivamente, de que forma o teu investimento melhora a minha cidade, melhora o meu bairro? E eu estou falando de investimento público ou privado, não importa. Dinheiro que vai transformar a nossa realidade. Ele vai melhorar nosso bairro de que forma? Bom, a melhoria pode ser abstrata. E a gente pode fazer uma segunda pergunta. De que forma esse investimento ele constrói aquela visão, aquele sonho de futuro que a gente
peraí, talvez ele não construa esse sonho de futuro. Então, segura o freio desse investimento, leva para outro lugar, ou muda ele, porque eu tenho compromisso com esse sonho de futuro, de uma cidade que gere qualidade de vida, que gere prosperidade e bem-estar. E aí a gente começa a ficar um pouco mais seletivo, porque a gente entende que não é qualquer dinheiro que interessa. Né, a sociedade, o munícipe, o empresário, ele deixa de ser pedinte e passa a ser um autor e um fiscalizador da construção desse futuro. E é aí que a gente constrói política pública. Política pública, no meu entender, a gente sempre esperou que viesse do setor público. Né? E eu sou filho de pais funcionários públicos, professora e um outro funcionário público, do setor da burocracia. Então, assim, eu cresci ouvindo isso, não, porque o setor público tem que planejar, etc. Ok, mas assim, vamos lá, o Brasil tem tantas demandas que o setor público não consegue dar conta de tudo que tem que fazer, ainda pensar o futuro. Quando tem né, o vereador colocou aqui alguns projetos, não, tem que pintar ali, tem que fazer não sei o quê. Ou seja, não podemos simplesmente jogar essa responsabilidade no outro. E aí, essa construção, que no meu entendimento deve ser coletiva. Ou seja, o poder público, sim, em todas as suas instâncias, municipal, estadual, executivo, legislativo, o mercado, né, o empresariado, né, como a gente está aqui discutindo, e a sociedade civil, de modo geral, discutindo. Ou seja, esses atores construindo a visão de futuro e oferecendo ao poder público e ao mercado esta visão. Olha, nós imaginamos que o futuro da Serra Sede é este aqui e tem tais oportunidades para quem vier aqui investir. Vamos trabalhar em cima disso. Bom, nessa linha, se a gente não constrói essa visão de futuro, se a gente não pensa no espaço único, né? Imagina o que a Serra Sede pode vir a ser que não tem lugar nenhum. Eu vou dar um exemplo bem simples. Pesquisando, eu botei assim, Serra Sede. Foi muito difícil ver alguma informação útil assim, de interessante para esse debate. Ou seja, com tantas possibilidades de comunicação, não é possível que eu não tenha sido atraído por algo. Eu botei isso no YouTube e botei no Google. Por que a gente não consegue? Olha a dificuldade que a gente tem, todos nós, e eu me incluo nela, inclusive, que a gente tem de comunicar, né, todo o potencial, todos os atrativos, o porquê que né, a gente pode receber pessoas aqui, como receber as empresas. Então, ou seja, essa construção desse futuro que gere um atrativo, né, único, um espaço único, que traga diversidade de pessoas, né, diversidade de usos e diversidade de horários. A cidade sendo usada em todos os horários, e não apenas aquela cidade que funciona quando está em horário comercial e fechou o horário comercial, ela se esvazia. Uma cidade que inova, né, nas suas práticas, né, que ativa, né, os espaços vazios, enfim, tudo isso que vocês estão tentando fazer, mas que tem que ser aprofundado, tem que botar o pé no acelerador, né, como vocês já estão fazendo. Né, isso aqui é, na verdade, um grande elogio, porque não é fácil fazer isso, mas não dá para não fazer, se a gente quer fazer um futuro melhor. E aí eu entendo que tem 5 pontos fundamentais para essa transformação acontecer, esse desenvolvimento sustentável. Primeiro, como eu estou insistindo bastante, visão de futuro. Quem não tem visão de futuro não sabe para onde quer ir, aceita qualquer coisa. Segundo, planejamento. Visão de futuro sem planejamento é um mero sonho. E, às vezes, o planejamento a gente precisa de reforço técnico, etc., mas tem que ter algum planejamento. Depois, a gente tem que ter muita informação. E aí, junto com o Samuel, né, a gente teve uma experiência lá em Cariacica, onde a gente descobriu que, a partir de um trabalho parecido com esse que a gente está conversando aqui, em 4 meses a gente tinha mais informação sobre aquele pedaço da cidade que qualquer órgão municipal ou estadual tinha. Porque todos eles tinham uma informação especializada, baseada nas suas obrigações e responsabilidades, que está certíssimo. Mas nenhuma desses órgãos conseguia ter fôlego para construir uma visão do todo, para compreender e perguntar até o seu órgão vizinho o que estava fazendo. E muitas vezes a gente via conflito de agendas, conflitos de investimento ou perda de diálogo, simplesmente por questões de falta de integração, de fragmentação. Então, a informação é muito importante.
E para você ter essa informação, você tem que ter muito relacionamento. Então, estou falando que a gente tem que ter visão de futuro, planejamento, informação, relacionamento e mobilização. Né? Que é isso que vocês estão buscando, trabalhando, insistindo, mas não há outro caminho sem isso. Ou seja, se a gente consegue ter esses 5 aspectos, no meu entendimento, uma mobilização permanente, com uma capacidade de conversa e relacionamento permanente, a gente consegue, sim, fazer com que as pessoas comecem a pensar de forma diferente. Eu parto do princípio que nem todo mundo que está fazendo alguma coisa que não é legal para a cidade, necessariamente está fazendo porque quer mal. Às vezes eu parto, normalmente, estou fazendo o que acham que é melhor, só que talvez não tenham a visão mais ampliada que seria necessária. E aí o nosso papel é ajudar a ampliar essa visão, construir, integrar essa pessoa nesse futuro que foi sonhado. E a partir daí a gente começa a ver quantas pessoas estão falando basicamente a mesma coisa. 20 anos atrás eu participava desse mesmo tipo de debate e falar sobre o futuro da cidade, falar sobre convivência, qualidade de vida, bem-estar, parecia que a gente estava falando de algo absurdo. Isso é coisa desse pessoal viajante aí. Hoje eu vejo esses debates acontecendo nos grupos empresariais de WhatsApp, por exemplo, né, nos debates, projetos que eu tenho feito, ou seja, isso, a sociedade já entendeu que sem sustentabilidade, sem qualidade de vida, sem prosperidade, não há futuro viável. Agora, o que nós temos que aprender é como fazer e fazermos isso em sintonia. Especificamente no caso do Serra Sede, desse momento que a gente está aqui, junto com a ACES, quando a gente fala do bairro, eu entendo que a gente está, muitas vezes, eu vejo sendo deixado de lado o papel do comércio. O quanto que o comércio pode ser um grande alavancador da economia local, o quanto ele muda uma realidade, e o quanto ele está vinculado aos espaços públicos, as pessoas passando, caminhando, convivendo na rua, e a partir daí consumindo. Esse é um tema que eu levo em todos os debates que eu faço, com todos os lugares que eu converso, porque eu entendo que, antigamente, na década de 70, por exemplo, era muito comum, 60, não, precisamos gerar empregos, vamos fazer estradas, infraestrutura, isso é muito bom, a estrada fica, mas as pessoas vão embora. Elas não, e alguns que ficam sem nenhum suporte. Se a gente investe no espaço onde tem o comércio, as pessoas circulando, aquelas pessoas vão continuar ali, e aquele investimento ele vai se desdobrar em muitos outros. Bom, para finalizar, eu não sei quanto tempo, mas foi basicamente o que eu tinha imaginado, de em torno de 20 minutos, meia hora. Eu queria dar os parabéns nessa mobilização. Eu queria dar os parabéns às representatividades que a gente tem aqui, poder público, né, empresariado, sociedade de modo geral, técnicos, enfim. Eu acho que a gente tem aqui uma amostragem muito boa de quem a gente precisa para fazer a mudança. Eu só acho que a gente precisa investir mais tempo, investir mais técnica, investir mais atenção e, principalmente, entender que esse é um processo de longo prazo. Uma experiência recente, a gente fez esse trabalho num município e estava encerrando a gestão do prefeito, o trabalho foi dado continuidade, e a gente apresentou isso ao prefeito que vinha a seguir, antes mesmo até dele tomar posse, para falar a verdade, e a continuidade daquele trabalho, que era a implantação de um primeiro equipamento público, como marco de um início de projeto, foi uma das primeiras ações desse prefeito, ou seja, ele já entrou na gestão sabendo o que a comunidade precisava, já tinha sido construída essa visão de futuro, já tinha todo um planejamento em andamento. A gente ofereceu ao Poder Executivo que estava começando a oportunidade de fazer o que a sociedade queria. E ele compreendeu e está fazendo essa obra lá como marco inicial de uma série de trabalhos. Isso, para mim, mostrou muito claramente que esse esforço que a gente está fazendo e todo esse planejamento, ela é a única forma da gente não começar em estaca zero a cada mudança de grupo político. Ou seja, a gente tem que ter um planejamento de longo prazo, a sociedade civil tem que ser a mantenedora e fiscalizadora dessa visão de futuro e, obviamente, conversar, dialogar e negociar e fiscalizar isso num caminho de longo prazo. Eu não sei se ficou algo não claro, enfim, eu espero que tenha conseguido passar a minha mensagem
Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, ao Edson, à Câmara, ao vereador, representando todo o colegiado aqui, a todos que estão presentes, a todos que vão assistir eventualmente na internet. E estou à disposição para continuar debatendo sobre uma cidade melhor, e eu acredito profundamente que nós somos capazes de fazer essa transformação. Um grande abraço e boa noite. Parabéns, Tito, pelas suas palavras. É claro que, conhecendo como eu te conheço, a gente não poderia esperar outra coisa a não ser essa visão futurística, mas, ao mesmo tempo, com o pé no chão, né? É possível, mas você tem que lutar, você tem que fazer certas coisas que precisam ser feitas para poder chegar lá. E esse é o papel de uma entidade como a nossa. Eu sempre disse assim, ó, a associação comercial, ela tem dois eixos fundamentais. Um são as questões, viu, Tito, envolvidas, que envolvem o comércio diretamente. Tipo agora, a campanha de Natal que nós estamos fazendo. E o outro pé da associação é essa visão coletiva de crescimento da cidade. Isso está no DNA da nossa associação, e eu espero, quando eu passar meu mandato, os que vierem me suceder, deem continuidade a isso. A gente vai estar por perto e vai ajudar também, mas essa visão ela precisa ser continuada. E eu digo mais, eu sempre digo que o esvaziamento da cidade da Serra, ele começou exatamente quando a cidade começou a industrialização da cidade. Então, outras partes da cidade cresceram mais, aqui também cresceu, obviamente, em população, mas ele cresceu menos em relação ao crescimento das outras partes da cidade. E aí é necessário, então, um novo olhar, uma nova perspectiva e uma nova maneira de trabalhar isso aí. E uma associação tipo a nossa veio para isso, para ajudar a desenvolver o nosso distrito. E aí, quando eu chamei, principalmente Daniel, que é meu conterrâneo, meu amigo de escola, de infância, inclusive, Daniel, satisfação, Daniel, você está aqui. E uma liderança aqui, né, sempre do movimento popular, ilibada. Parabéns, Daniel, pelo seu trabalho. E quando eu chamei Daniel para estar aqui, viu, Daniel? É uma honra e uma satisfação você estar aqui. Espero e tenho certeza que você vai levar essa mensagem adiante. Isto não é politicagem. Pode ser política, porque nós não estamos fora do contexto da política, mas não é politicagem, é uma necessidade. Então, com isso, eu agradeço mais uma vez ao Tito, e eu acho que nós temos uns minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, eu acho que dá para a gente fazer, né, Tito? Se alguém passar a palavra ao Daniel. Boa noite a todos. Eu achei muito interessante, Edson, a sua colocação e a preocupação de trazer para cá o movimento popular, na pessoa da Mara, e me convidando também, porque é o seguinte, nós sabemos que essa infraestrutura todinha que está sendo buscada para a Serra, se cada liderança comunitária, através do orçamento participativo, fizer o seu trabalho lá de infraestrutura, reivindicando aquilo que precisa após ouvir a comunidade, a infraestrutura como um todo será ampliada, né? E isso, o que atrai as pessoas com a cidade são coisas novas. Por exemplo, eu quando vou mudar para um bairro, eu quero saber se lá tem uma creche, se lá tem uma escola, se tem uma unidade de saúde. Isso tudo, no orçamento participativo, né, Mara? A gente discute muito e, graças a Deus, a gente cada vez tem lideranças mais vibrantes aí e tem buscado isso nas comunidades. Então, a gente vê que, como um todo, e eu, inclusive, Edson, agora à tarde, quando você me convidou, eu tive uma honra muito grande, você é meu conterrâneo, e a gente tem um respeito muito grande pelo outro. Eu vi, por exemplo, que alguns colegas não sabiam que ele fazia parte de Serra Sede. Ele pensava que a reunião era de Serra Centro. Eu falei, não, rapaz, Serra Sede começa em Campinho e vai até Divinópolis, cara. E toda a Serra Sede, ela é enorme. Então, a minha sugestão, Edson, inclusive, que quando você convidar agora, convide também os comerciantes. E, inclusive, o líder comunitário, eu, por exemplo, eu posso estar mobilizando os meus comerciantes da minha comunidade, do meu bairro.
para um evento maior. Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, ainda tem certo controle de aglomeração, mas se cada líder comunitário estiver envolvendo sua comunidade, aqui de Campinho até Divinópolis, nós teremos muito mais gente envolvida, né? Quantos materiais de construção nós temos na Serra? Nós estamos vendo aqui o Edinho. Quantos comércios, supermercados, mercearias, entendeu? Então, muitas pessoas precisam mais conhecer o seu excelente trabalho, sua iniciativa foi ótima. E é por aí mesmo, cara. E aí nós, no Movimento Popular, nós temos que também fortalecer isso lá, nas nossas comunidades, junto aos nossos comerciantes, aos nossos empresários, tá bom? Obrigado aí. Quer comentar alguma coisa? Tá. Eu agradeço, Daniel, suas palavras. Eu não podia esperar outra coisa, né, de uma pessoa que está no movimento popular tão longa data. Eu queria agradecer, viu, Mara, a você. Eu não te conhecia só de fotografia. Você veio, que bom que você veio. Eu acho que essa aproximação, nós estamos começando uma jornada. Isso é de mão dupla. Da mesma forma que eu te trouxe aqui, eu coloco assim, a associação também caminhando junto com o movimento popular. Porque, veja, vocês, tem muita gente aqui, empresários, políticos, gente muito experiente, e o que eu vou falar aqui talvez seja até lugar comum, mas nós só vamos ter um comércio forte se nós tivermos uma população com capacidade de consumir. População que tem emprego, num local que gera emprego, que gera renda, e mais ou menos foi isso que Tito disse aqui, e é isso que é uma crença da gente. E, enfim, é importante, então, a gente ter essa visão. E aí, o desenvolvimento social e econômico, ele não é uma dádiva, ele é construído. Ele precisa ser construído. Ele precisa ser construído. Porque eu costumo dizer que os mandatos passam, a população fica. Quantos anos, Edinho, por exemplo, você está no comércio, Edinho, né? Quantos prefeitos passaram? 31. Aí, embora que na Serra não passaram muitos prefeitos, não, mas é uma exceção, né? Mas de um modo geral, né? Aí vem o Natal, por exemplo, quantos anos de comércio? O Sérgio Peixoto, a vida toda morou aqui, né, Sérgio? A Madalena, enfim, todos, e os que não estão aqui, por exemplo, o Mercado Falqueto, 40 e poucos anos aqui na Serra. Então é isso. Isso precisa ser um novo desenvolver um novo mecanismo de desenvolvimento da cidade. Não adianta reclamar que o fórum saiu, não adianta, o fórum saiu. Como que nós vamos fazer agora a partir da saída do fórum? Essa é a questão que está colocada, na minha visão. Tá, pessoal? Com isso aí a gente termina. Eu quero agradecer mais uma vez ao Tito, quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, apesar na chuva, e compareceram. É assim mesmo, e essa plateia é muito qualificada. Parabéns a todos, e agora nós temos ali o coffee break, e temos também a sessão de fotos. A todos vocês, o nosso muito obrigado e até a próxima.